Mateus capítulo 7, a partir do verso de número 24. Vamos ler aqui a palavra do Senhor que diz assim: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Você pode fechar os seus olhos mais um momento? Peça que o Pai fale com você. Espírito Santo de Deus, nós nos colocamos aqui prontos para receber a Tua palavra e declaramos que, se não for por uma ação reveladora que nos traga compreensão e entendimento espiritual, essa palavra não fará diferença em nossa vida, Senhor. Nós chegamos aqui com um propósito de conhecer mais a Ti e sairmos transformados pela Tua palavra. Portanto, Senhor, fale conosco, nos revele a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Nós te agradecemos pela Tua palavra que é anunciada nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Você pode tomar o seu assento. Dois garotos gostavam de construir um forte no tempo da neve, um forte no seu quintal. E eles eram muito habilidosos. Toda vez que chegava a estação do inverno, eles se agasalhavam, iam para o quintal, enfrentavam aquele frio, e eles construíam verdadeiros fortes de gelo, de neve, com uma habilidade impressionante. Mas o problema é que na vizinhança tinha um valentão do bairro que se divertia destruindo o forte que os garotos construíam. E ele destruía com a sua moto de neve, a sua snowmobile. Ele vinha descendo a ladeira com toda a velocidade, pulava por cima da calçada e caía em cima do forte que as crianças construíam, e elas assistiam aquilo apavoradas, horrorizadas. Mas então aqueles dois irmãos tiveram a ideia de construir uma estrutura que protegesse o seu forte, a casa de gelo que eles faziam, de todo e qualquer ataque que viesse contra eles. E eles então se lançaram naquela ideia de construir o seu forte protegido, e assim o fizeram, e ficaram então no final da tarde aguardando aquele momento que o valentão da rua sempre vinha destruir o forte. E ficaram ali na janela ouvindo. E logo a seguir começaram a ouvir o som da moto de neve que vinha descendo e pulou sobre a calçada, e de repente, quando ela se lançou contra o forte, o que aconteceu? Ela foi barrada abruptamente, e o valentão saiu voando por cima e caiu numa pilha de neve lá em cima. Então o plano deles deu certo. O segredo é que eles decidiram construir o castelo de neve deles sobre um hidrante. Os irmãos sabem que é hidrante, aquela peça de ferro que fica nas esquinas lá dos bairros americanos, onde os bombeiros conectam as mangueiras para caso de incêndio. Então é uma estrutura muito forte, firme, robusta, inabalável. E ali aquele valentão da rua foi frustrado na sua tentativa de destruir, como sempre fazia. Eu trouxe essa ilustração porque Jesus está aqui nos falando sobre dois construtores que construíram uma casa, cada um uma casa sobre diferente fundamento. Na verdade, queridos, essa parábola dos dois construtores, ela encerra o Sermão do Monte. O famoso conhecido Sermão do Monte começa lá no capítulo 5 de Mateus e vai até o final do capítulo 7. E ao longo desses 3 capítulos, nós vamos ver o Senhor Jesus entregando uma série de ensinamentos tão profundos que permeiam todas as áreas da nossa vida. Ele toca em vários aspectos da vida
das pessoas através desses ensinos. Ele vai começar falando sobre as bem-aventuranças, o conceito de felicidade sob a perspectiva de Deus. Ele vai falar sobre sermos sal da terra e luz do mundo, que é a missão dos seus discípulos. Ele vai falar que Jesus veio para cumprir a lei. Ele vai também falar sobre homicídio, adultério e divórcio, ampliando o conceito desses pecados. Ele vai falar sobre a solenidade de um juramento, vai falar também sobre a vingança humana que não produz a justiça de Deus. Ele ensina sobre o contraste entre odiar e amar os inimigos. Ele fala sobre qual deve ser a nossa atitude ao ajudar o próximo, ao orar, ao jejuar. Ele também nos ensina no Sermão do Monte, queridos, sobre tesouros no céu e sobre não termos o nosso coração nas coisas aqui da terra, ficarmos preocupados e ansiosos por essa vida. Ele vai nos falar sobre o julgamento ao próximo, vai nos ensinar sobre a perseverança na oração, e aí ele fala sobre duas portas e dois caminhos. Uma porta estreita, um caminho estreito, uma porta larga e um caminho abrangente. Ele vai falar também sobre o cuidado que devemos ter contra os falsos profetas e os seus ensinos. Ele fala então sobre como é a nossa entrada no reino dos céus. Depois que ele entrega todos esses ensinamentos, queridos, ele fecha esse momento, que aqui está resumido em 3 capítulos do Evangelho de Mateus. Todos esses temas ele fecha com o ensinamento da parábola dos dois construtores. E ele faz uma comparação entre os dois construtores. E aí, queridos, essa parábola, na verdade, é uma ilustração sobre a importância de ouvir a Deus e pôr em prática o que nós aprendemos. Desde o início do ano, nós estamos falando a cada domingo sobre esse tema, a importância de ouvir a Deus e colocar em prática o que aprendemos. Então, esse texto que Jesus entrega nessa parábola é um contraste entre dois construtores, duas atitudes, dois fundamentos e dois resultados. O que nós aprendemos com essa parábola, amados, é que a atitude do construtor define a escolha do fundamento, que por sua vez define o resultado da obra. E você já parou para imaginar que todos nós, de alguma forma, somos construtores? Nós temos aqui o Joãozinho, né, que é da área da construção. Mas todos nós somos construtores, porque em todo momento nós estamos construindo. Nós estamos construindo em várias áreas da nossa vida. Talvez você está construindo uma carreira profissional. Você está se empenhando, se aprimorando, fazendo cursos, se especializando para que você possa alcançar posições e, enfim, uma condição cada vez melhor de trabalho. Você pode estar construindo aí uma família, constituindo uma família, né? E a gente se empenha, somos construtores nesse processo de construir uma família. Pode ser que você está construindo um bom relacionamento com alguém. Enfim, queridos, em todas as áreas, na área financeira você está construindo talvez um patrimônio, uma segurança, para que você possa chegar lá no seu futuro, na velhice, de uma forma tranquila e assegurado. A verdade é que em todo momento eu e você estamos envolvidos numa construção. Isso é fato. A questão que nós levantamos aqui diante do ensino de Jesus é sobre qual fundamento nós estamos construindo. Porque Jesus fala nessa parábola que houve dois construtores. Um construiu bem, construiu sobre o fundamento correto e resistiu às provas e às intempéries que vieram mais tarde. O outro escolheu um fundamento instável, construiu sobre a areia e não suportou os ataques que vieram contra aquela casa depois. Então, às vezes, a forma como você está construindo na sua vida, construindo a sua família, construindo o seu casamento,
construindo os seus relacionamentos, construindo a sua vida financeira, se você ignorar os princípios corretos, você pode acabar construindo sobre um terreno instável, inseguro, e ter que assistir horrorizado tudo aquilo que você se esforçou e se empenhou, indo por água abaixo. Então, queridos, aqui o ensino de Jesus, ele inicia com esse princípio de ouvir a voz de Deus, porque Jesus, depois que ele fala todos aqueles ensinamentos, ele vai dizer: quem ouve a minha voz, quem ouve a minha palavra e a pratica, é comparado a um construtor prudente. Portanto, a forma que nós ouvimos a Deus e o que faremos com a informação que Ele nos deu, definirão se somos prudentes ou insensatos. Assim como a escolha do construtor acerca de sobre qual fundamento constrói, o define como sendo prudente ou insensato. Portanto, queridos, esse é o tema da nossa mensagem nessa manhã. Quem ouve e pratica é prudente. Vamos repetir? Quem ouve e pratica é prudente. Muito bem. Jesus, ele vai usar esse adjetivo, ele vai chamar de prudente o construtor que edificou a sua casa sobre um fundamento sólido, sobre a rocha. Ele vai dizer que quem ouve a sua palavra e a pratica é prudente. Eu gostaria nessa manhã de conversar com vocês sobre o significado, o sentido, por que Jesus usou essa palavra prudente. O que significa ser prudente? O foco da nossa mensagem nessa manhã é como ser prudente, como viver de uma forma prudente. Prudente é traduzido pelo dicionário como sábio, sensível, que pondera, que considera. Mas pense, o que é uma pessoa sábia? O que é uma pessoa que pondera, uma pessoa que considera, que avalia? O que significa isso? Essa palavra que Jesus usa para definir quem ouve a sua palavra e a pratica, para definir o bom construtor, o construtor sábio, é a palavra grega phronimos. Essa palavra phronimos, ela deriva de uma outra palavra grega phren. Por que eu estou falando aqui dos termos phren? Porque assim, phren significa entendimento. E phronimos é como se fosse traduzido como entendido. É como se Jesus estivesse dizendo assim: aquele que ouve as minhas palavras e a pratica é alguém entendido. Então, essa palavra phren, que significa entendimento, ela aparece uma única vez nas Escrituras. Quando Paulo está escrevendo aos Coríntios, capítulo 14, verso 20, é importante a gente olhar para esse texto, para a gente fazer a comparação. Por que Jesus pensou, escolheu aquela palavra, aquele adjetivo, para definir o bom construtor. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 20, Paulo escrevendo diz assim: irmãos, não sejam meninos no entendimento. Aí a palavra grega phren. Não sejam crianças no entendimento. Quanto à maldade, sim, sejam crianças. Mas quanto ao entendimento, de novo aparece a palavra phren. Quanto ao entendimento, sejam pessoas maduras. Vamos parar para pensar o que Paulo está dizendo aqui. Paulo está fazendo um contraste entre alguém que é uma criança, ou seja, alguém que está numa fase da vida marcada por imaturidade, e o adulto, que é alguém que se desenvolveu e adquiriu a capacidade de discernir, de saber o que é arriscado, o que é certo, o que é errado. Portanto, queridos, a criança é alguém que não tem o discernimento desenvolvido. É alguém que não tem noção do risco. É alguém que facilmente se coloca numa situação de vulnerabilidade. Eu lembro que quando a Elisa era pequenininha, tinha ali perto de um aninho, ela estava aprendendo a andar. E a gente a colocou no andador
e morávamos no sobrado, e a porta que dava para a escada estava aberta, e ela foi com aquele andadorzinho em direção à porta. Imaginem o que aconteceu. Só ouvimos o grito depois. Ela rolou vários lances de escada naquele andador, e foi um grande susto. Graças a Deus o Senhor a protegeu, nada aconteceu, não teve nenhuma fratura. Mas por que ela se dirigiu para aquela escada? Porque era uma criança que não tinha entendimento, não tinha a capacidade de avaliar riscos. É esse o termo que Paulo está usando aqui em 1 Coríntios, capítulo 14, 20. Ele diz: irmãos, não sejam como crianças no entendimento. É a palavra frem. É aquela palavra que Jesus usa lá para falar do construtor prudente. Ele está dizendo: sejam pessoas entendidas, sábias. Ele vai dizer: sejam, portanto, tenham entendimento, sejam pessoas maduras. O que é a palavra madura? Não é? É a palavra teleios, é a palavra completo, perfeito, aquela que se já desenvolveu ao ponto de saber o que é certo e o que é errado. E aí nós vamos encontrar o autor da carta aos Hebreus fazendo o mesmo alerta que Paulo fez ali aos Coríntios. Hebreus capítulo 5, versos 11 a 14. Se você estiver acompanhando aí, Hebreus 5, a partir do verso 11, o autor diz assim: a esse respeito temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Preste atenção nessa expressão que Paulo usa, o autor dos Hebreus usa, queridos. Eu estou com dificuldade de ensinar a vocês sobre temas cruciais, importantes. Por quê? Porque vocês se tornaram preguiçosos, tardios, demorados, com falta de vontade de ouvir. Percebam como tudo que diz respeito à prudência, à sabedoria, até entendimento, começa com uma disposição de ouvir. É por isso que Jesus vai falar: quem ouve as minhas palavras e as pratica, será considerado como um construtor prudente. A falta de disposição de ouvir nos faz insensatos. Grave isso aí. A falta de disposição de ouvir nos torna insensatos. Por que às vezes você vê pessoas tomando decisões tolas, sofrendo, atraindo para si agonia, sofrimento, porque decidiram situações na vida sem ouvir uma direção de Deus, porque não tiveram entendimento, não foram prudentes. E o autor segue dizendo, Hebreus capítulo 5, a partir do verso 11, então, ficaram com preguiça de ouvir. Ele vai dizer: pois quando já deviam ser mestres, ou seja, desenvolvidos, entendidos, é um sinônimo, levando em conta o tempo decorrido. Pense em você, quanto tempo você está servindo a Cristo, quanto tempo você tem vindo à igreja, quanto ensinamento você já ouviu, já recebeu. Ele está dizendo: levando em conta tudo isso, o tempo decorrido, vocês novamente têm necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares, o básico do básico dos oráculos de Deus. E ele segue dizendo: passaram a ter necessidade de leite, olha aqui o bebê, a criancinha, e não de alimento sólido. Ora, todo que se alimenta de leite é inexperiente, ou seja, não tem entendimento, é insensato, é tolo, não discerne, não avalia os riscos, é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, ou seja, para aqueles que já estão desenvolvidos. E ele vai dizer: para aqueles que pela prática. Olha só a importância de ouvir e praticar. Como é que nós nos tornamos experientes, prudentes, sábios, que têm discernimento? Ao ouvir e praticar. Ele vai dizer: para aqueles que pela prática têm as suas faculdades, ou seja, a sua mente
a sua capacidade de discernimento exercitada para discernir não somente o bem, mas também o mal. O que o autor aos Hebreus está dizendo aqui? Decorrido o tempo que vocês conhecem a palavra de Deus, que vocês tiveram um encontro com Cristo, vocês já deveriam ser prudentes, sábios, desenvolvidos, maduros o suficiente para serem capazes de discernir quando forem tomar uma decisão, para não tomarem decisões tolas no casamento, decisões tolas no trabalho, nas finanças, nas compras, na saúde. E ainda, queridos, em 1 Coríntios capítulo 3, verso 10, Paulo novamente falando, ele continua falando sobre a figura do construtor sábio. E agora ele se refere ao exemplo que ele nos dá, como sendo um servo de Deus prudente, um servo de Deus maduro. Ele vai dizer, 1 Coríntios 3,10, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor. Lancei o fundamento como sábio construtor. A expressão aqui, sábio construtor, é sophos architecton. A palavra, cadê o Gui? O Gui está ali, é arquiteto. Então, sophos é sabedoria, como um sábio arquiteto. Eu lancei o fundamento como um sophos architecton, como um sábio construtor. E ele vai dizer assim, e outro edifica sobre ele. Mas veja o alerta que Paulo faz no final desse versículo. Porém, cada um veja como edifica. A palavra de Deus nos confronta nessa manhã, queridos, nos fazendo essa pergunta. Como você está edificando a sua vida nas mais diversas áreas, em cada uma delas? Você está edificando como um sophos arquitecton, como um sábio arquiteto, como um sábio construtor, ou como um insensato? Você não precisa responder isso para mim, mas tem que responder para você mesmo e para o Senhor. Pare e pense um pouco nas decisões financeiras que você tem tomado. Como que você as define? Como decisões sábias? Basta você avaliar os resultados que vieram por conta dessas decisões. Como que você avalia o seu cuidado com a sua saúde? As atitudes, as escolhas que você faz com cuidado com o seu corpo. Você julga que são decisões sábias? Você está fazendo decisões sábias? Na hora de escolher o que comer, a gente pode estar sendo um sábio arquiteto, ou a gente pode estar sendo um tolo insensato. Veja como que você avalia o seu modelo de construção de relacionamento com seus filhos, com seu cônjuge, de relacionamento na família, de relacionamento com a sua parentela, de relacionamento com a sua vizinhança, com os colegas de trabalho. Como que você tem construído, sobre qual fundamento, quais são os valores e princípios que servem como a base para que você trilhe, construa e edifique sobre esse fundamento. Os resultados vão mostrar se a construção está sendo feita por alguém sábio ou tolo. Então, queridos, diante dessa explanação sobre esse adjetivo que Jesus usou, prudente, nós podemos aqui traçar um conceito e dizer que prudente é o construtor que não toma decisões precipitadas, que não é levado pela emoção, mas é alguém que pondera porque tem entendimento, é alguém que é maduro, e por não ser preguiçoso em ouvir a direção, mas por ser alguém determinado em praticá-la, desenvolveu suas faculdades de avaliar e discernir os riscos
E por isso ele escolhe construir sobre firme fundamento, atentando para a forma como constrói. Eu queria que você avaliasse, que você pensasse que esse conceito da prudência, que começa com ouvir e praticar o que o Senhor nos diz, ele afeta a tua vida em todos os sentidos. Afeta a tua saúde, afeta os relacionamentos, afeta a tua carreira, a tua profissão, afeta as suas emoções. Na verdade, esse conceito de ser prudente, amados, de ser, vamos dizer assim, precavido, preparado, de se antecipar, de antever, é um conceito que está presente em tudo na nossa vida. Às vezes a gente ouve alguém falando, poxa, eu preciso me preparar para quando chegar a minha velhice. E aí ele trabalha, constrói um patrimônio, faz uma reserva financeira, porque ele está sendo precavido. Ele sabe que vai chegar um momento da vida que ele vai ter que enfrentar as limitações impostas pela idade avançada, a questão de saúde, de medicamentos, de tratamento. Enfim, ele vai se guardar, se preparar para isso. Ele tem uma visão de não ser pego de surpresa quando chegar essa fase da vida. Assim também a gente faz em relação ao trabalho. A pessoa está tentando passar num concurso público, ele vai estudar, vai se dedicar, ele vai dar o máximo de si, para que quando chegar o dia de prestar aquele exame, aquele teste, aquela prova, aquele concurso, ele não vai ser pego de surpresa diante das questões que serão apresentadas a ele. Ele vai se sentir preparado, pronto para enfrentar aquele teste e ser bem sucedido. Ele vai se preparar com relação a cada área da vida, saúde. Tem gente que pensa até que nós estamos aí na iminência de uma guerra mundial, de uma guerra nuclear, e eu tenho que me preparar, então eu vou cavar um bunker no meu quintal, eu vou estocar comida, Ou seja, toda ideia envolvendo a questão de prudência significa estar preparado. Estar preparado. E toda essa ideia de estar preparado, queridos, começa com ouvir a voz de Deus e praticar o que Ele diz. Assim como a construção começa com um projeto arquitetônico. Imagina que uma boa construção, ela nasceu com alguém que sentou, que pensou, que ponderou, avaliou, ponderou todos os riscos e fez um projeto muito bem calculado, com questão de resistência de materiais, com as especificações do terreno onde vai ser construído, as especificações climáticas, o tipo de material que vai ser usado. Ele pensou em tudo, ele é um profissional dedicado para isso. E aí, o projeto está pronto com todas as especificações e ele entrega esse projeto na mão do construtor que vai executar a obra. Aí imagina que o construtor é alguém orgulhoso, arrogante, que olha para o projeto e diz, isso aqui não me interessa, eu sou experiente, eu sei como é que faz, e joga o projeto fora e decide fazer o projeto sem seguir aquelas instruções, sem considerar todos os cuidados e estudos que foram feitos para que aquela obra fosse bem sucedida, e ele começa a usar um material diferente. De repente, lá na frente, o futuro vai mostrar que aquela obra começa a ruir, podendo vir até desabar. Eu lembro daquele caso, muitos anos atrás, lá por volta dos anos 90, ali, de um prédio lá no Rio de Janeiro, que o prédio inteiro desabou. E depois que foram estudar a causa daquilo lá, o prédio foi construído com material inadequado, impróprio, e não resistiu.
Então nós não... Ouvir a voz de Deus e praticar é como receber o projeto em primeira mão do Senhor e dizer: Senhor, eu vou seguir à risca as especificações do projeto. Não foi isso que Moisés fez com relação ao tabernáculo? O Senhor falou para ele: cuide que tudo seja feito conforme te foi mostrado no monte. Porque Moisés tinha subido o monte e o Senhor tinha dado um modelo, projeto de como seria aquela tenda, aquele tabernáculo, que de tão bem feito, queridos, atravessou, durou, superou os desgastes do tempo e por séculos permaneceu, até os dias do rei Salomão, quando então o templo foi construído. Então, ouvir a voz de Deus e praticar é se debruçar sobre o projeto, sobre a direção, a orientação de Deus e dizer: Senhor, eu estou disposto a seguir a orientação. Isso significa ser alguém prudente, alguém preparado. Mas nós estamos falando sobre estar preparado para várias áreas da nossa vida aqui, queridos. Mas tem algo mais sério, mais profundo ainda, que nós precisamos também considerar. Se buscamos ser precavidos ou preparados quanto às coisas dessa vida, e em relação à eternidade, você está preparado? Esse é o alerta que o profeta Amós, no capítulo 4, verso 12, Amós 4,12 vai dizer para Israel: prepare-se, ó Israel, para se encontrar com o seu Deus. E aí, você está preparado para se encontrar com o Senhor? Quanto tempo mais você tem de vida? O dia de amanhã pertence a você. Quantos anos mais você tem de vida? Eu quero dizer, se chegar o momento de você partir dessa vida, você está preparado para se encontrar com o Senhor? Você está vivendo a sua vida cristã de uma forma prudente, que pode levá-lo a pensar, como Paulo diz, antes de morrer, nos seus últimos dias, ele está preso, mas ele faz uma declaração de alguém que estava preparado. Ele vai dizer: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora está reservada para mim a recompensa, a coroa, que o justo juiz me dará naquele dia. Paulo estava dizendo: eu estou pronto, eu estou preparado. E você? Você está preparado? Você está vivendo de uma forma prudente para encontrar com o Senhor? O Senhor Jesus nos alerta nesse sentido em Mateus 16, 26, dizendo: de que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta você ser uma pessoa muito prudente e precavida somente para com as coisas dessa vida, somente para com a sua aposentadoria, somente para com a sua carreira, a sua família, a sua saúde? Você tem um corpo sarado, tem uma saúde exemplar. De que adianta você se preocupar somente com isso e não pensar na eternidade? De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Jesus nos leva a refletir sobre isso. E Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, versos 15 a 17, Efésios 5, 15 a 17, ele também vai nos alertar da mesma forma. Olha o que ele diz: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Atenção, cuidem, vivam. Ele vai dizer assim: não sejam como tolos, mas como sábios ou prudentes, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão não sejam insensatos, mas procurem o que, queridos? Compreender. Lembra que a palavra phronimos significa entendimento, compreensão. Mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Por isso que Jesus fala: quem ouve as minhas palavras e as pratica é um homem que tem entendimento, que tem compreensão,
que avalia os riscos, que pensa no futuro, que antevê as situações que virão e se prepara para que quando elas chegam, ele possa superá-las, como aquela casa edificada sobre a rocha, que sopraram os ventos, bateram contra ela as águas e ela resistiu, porque ela estava edificada sobre um alicerce. O alicerce é ouvir a voz de Deus, é a palavra de Deus. O alicerce, a rocha é Cristo. Viver uma vida, queridos, construindo sobre qualquer outro alicerce, é pura presunção humana. Portanto, eu queria concluir essa mensagem, essa reflexão com você, dizendo que o prudente ouve, pratica e constrói sobre firme fundamento uma obra que permanece. O insensato é tolo, é imprudente, é estúpido, é o cabeça dura, é aquele que despreza ouvir, é aquele preguiçoso de ouvir. E o que ele constrói não permanece, não dura. Eu não vou gastar tempo nessa manhã falando sobre o insensato, porque é praticamente o contrário de tudo aquilo que nós falamos sobre o prudente. Mas eu quero encorajar você. Comece hoje, chega em casa, abra sua Bíblia no livro de Provérbios. Está mais ou menos ali no meio da Bíblia. Leia o livro de Provérbios. Ali vai haver muita comparação feita entre o sábio e o insensato, entre o prudente e o tolo. Ali tem um raio-x de como que é o comportamento de cada um, e você vai aprender muito com isso. Então, amados, a escolha de ser sábio ou insensato é nossa, assim como os resultados dessa escolha. Escolha, portanto, ouvir e praticar aquilo que o Senhor diz. Que sejamos uma igreja feita de pessoas sábias, prudentes, maduras, experimentadas, que têm entendimento. É tão triste às vezes quando, como pastores, nós somos chamados para ir atender uma situação que a pessoa se envolveu numa situação por uma tolice, por uma decisão insensata, por desprezar os princípios, os valores do reino, por desprezar os princípios, os ensinos de Jesus e se deixar levar pela opinião de outros, talvez pela o que a maioria pensa, e escolhe construir sobre a areia em vez de construir sobre o firme fundamento. Amém, meus amados? Você quer ser um construtor, uma construtora prudente? Isso está disponível para você. Por isso que é importante nós desenvolvermos o hábito, a capacidade, nós valorizarmos ouvir a voz de Deus. Vamos nos colocar de pé. Quero dar a você a oportunidade de falar com o Senhor agora, diante de tudo aquilo que foi apresentado, que nós ouvimos. Você pode dizer: Senhor, me perdoe por tantas vezes eu ter agido de forma tola, ter desprezado aquilo que eu deveria ouvir da parte do Senhor, ter desprezado aquilo que meus pais falaram, ter desprezado aquilo que os meus pastores falaram, ter desprezado aquilo que a Tua palavra me ensina, Senhor. Me perdoe, Senhor. Eu acabei atraindo para mim sofrimento e dor por ter tomado decisões insensatas, mas eu quero hoje sair daqui determinado a ser uma pessoa prudente, um construtor prudente, que ouve a palavra do Senhor e a põe em prática. E assim eu quero edificar cada área da minha vida enquanto estou nessa vida, edificando sobre o alicerce da Tua palavra, vivendo de forma sábia e prudente, ao mesmo tempo que eu me preparo para me encontrar com o Senhor, quando chegar o tempo da minha partida, ou do retorno do Senhor para buscar a sua igreja. Pai, eu quero abençoar a Tua igreja nessa manhã, te louvar pela Tua palavra que de forma tão clara foi elucidada, foi transmitida, trazendo clareza e mostrando que a vontade do Senhor para cada um de nós, como escreve o autor aos Hebreus, dado ao tempo que já se passou, deveríamos ser mestres
comer o alimento sólido, não o leite, agindo como pessoas inexperientes, sem entendimento, Senhor. Eu abençoo cada um dos meus irmãos e irmãs aqui, independente da idade, independente da posição social, Senhor, mas cada coração que é sincero e desejoso de crescer em entendimento, de se tornar pessoa sábia e prudente. Eu oro, Pai, para que sejam atraídos para ouvir a Tua voz e para praticar aquilo que o Senhor instrui. E assim possam colher os resultados, estarem preparados quando chegarem as intempéries da vida, Pai. Eu abençoo a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém.